Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, trazendo até você a temática Como Você Propaga a Sua Fé. Aliás, você já tem uma resposta sobre isso? Sabe que às vezes é difícil a gente saber de fato como é que a gente propaga a fé, porque são tantas as maneiras que a gente pode fazer isso, pode realizar isso, que chega um determinado momento que você diz, será que assim é correto, daquele jeito é correto? Então é bom a gente também encontrar uma resposta para isso. Não só uma resposta para o quadro Que Santo é Esse, do dia de hoje, que agora já descobri qual o santo que é. A partir da segunda dica que eu der para você, você já vai saber. Mas antes eu gostaria de atender aqui as solicitações de oração. Por exemplo, olha, a Letícia Luiz de Freitas, ela é de Rio Verde, lá em Goiás. Ela pede por cura e libertação de Simone, OM, pede por sua saúde, vida espiritual e financeira e também pede por toda a sua família. A Francisca Bernardo da Silva, de Juquitiba, eu acho que é isso mesmo, no interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde, pede por ela mesma, por Valdir, oração pela saúde de Alessandra, Alexandre, Vanilda, Santino, Adriana, Marisete, Miguel, Rose, Fátima, Gerson, Nelson, Raul e também por toda a sua família. A Maura Rodrigues Pedroso, ela é de Vinhedo aqui no interior de São Paulo, pede pela sua saúde, pede por Maria das Graças, pede por libertação de vícios de Roberto, pede por um emprego para o genro Humberto, pela filha Vanessa, Murilo, Felipe Giovanni, pela vizinha Dalva e por toda a sua família. A Paula Rosana Ferreira, ela é de Boa Vista, lá na Paraíba. Ah, tá aqui que ela ficou sócia. Então, peraí, daqui a pouco eu vou colocar ali. Aliás, eu vou colocar de uma vez aqui, antes que eu me esqueça, que eu misture tudo aqui. Daqui a pouco eu já falo um pouco mais sobre isto. A Gessi Lourdes Milane Borg, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pede pela sua saúde, pede por Hélio Dutra e por toda a sua família. Maria Célia Tonoli Soares, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pede oração por sua saúde e por toda a sua família. A Líbera Helena Dota Forato, de Americana, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pela proteção divina e pede também paz mundial e por todos os que precisam de oração. A Maria Rita da Silva, de Arceburgo, lá em Minas Gerais, pede oração pela sua saúde, pela saúde de Maria Zélia, Maria Isabel, José Silvério Silva, Luiz Antônio e por toda a sua família. A Rosinete Ramos Lopes, de Niterói, no Rio de Janeiro, pede por sua saúde e também por Reni. Antônio Sérgio Ferreira, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pede oração por ele mesmo, pela sua família, por proteção e pela alma da sua amiga Eunice. Antônio Marcos Cajar dos Santos, de Jequié, lá na Bahia. Um grande abraço a todos os baianos. Pede oração por ele mesmo, por toda a sua família, pela sua saúde e proteção. Como eu tinha falado aqui dos novos sócios, eu tinha comentado no bloco anterior, a Paula Rosana Ferreira, ela se tornou nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. A gente, claro, agradece muitíssimo por esse gesto de solidariedade. Daqui a pouco a gente coloca o nome dela aqui no nosso livro. No intervalo, aproveito e escrevo o nome da nossa querida Paula e agradeço de uma maneira muitíssimo especial, porque assim a gente sabe que várias pessoas tornando-se sócios e sócias evangelizadores aqui nos ajudam cada vez mais a levar a palavra de Deus a tantas pessoas. Muito bem, eu fiz aquela pergunta do santo, que santo é esse, no bloco anterior. Então eu gostaria de saber, você já sabe que santo é? Nós abrimos um quadrinho, colocamos lá uma imagenzinha. Eu já tenho ideia mais ou menos de quem sabe, mas vamos dar mais uma dica. Eu tinha falado que ele é um dos 14 santos auxiliares. E vamos só lembrar quais são estes santos. Antes disso, eu quero lembrar o seguinte, houve um tempo que a peste avançou em toda a sociedade, em todo o mundo, isso lá por volta do século XIV. E as pessoas, claro, invocavam os seus santos, aqueles com os quais tinham uma certa identidade, uma certa identificação, melhor dizendo, e todos esses santos, de uma maneira ou de outra, ajudaram, intercederam por essas pessoas. Este santo de hoje, eu vou quase falar o nome, Esquece que não pode falar o nome. Olha só, então eu vou dizer quais são os auxiliares, porque lembra que eu falei que a primeira dica era essa? Ele faz parte dos 14 santos auxiliadores, na verdade. São eles: São Jorge, aliás, você sabe quais são? Fique sabendo agora, viu? Olha, São Jorge, valente mártir de Cristo. São Brás, vou contar aqui. São Brás, zeloso bispo e benfeitor dos pobres. Santo Erasmo, protetor dos oprimidos. São Pantaleão, milagroso exemplo de caridade. Eu comecei a contar, já perdi. São Vito, protetor especial da castidade. São Cristóvão, poderoso intercessor nos perigos. São Dionísio, brilhante
espelho de fé e confiança. São Ciríaco, terror do inferno. Santo Acácio, eficaz advogado na morte. Santo Eustáquio, exemplo de paciência na adversidade. São Gil, desprezador do mundo. Santa Margarida Valente, campeã da fé. Santa Catarina, vitoriosa defensora da fé e da pureza. Santa Bárbara, padroeira dos moribundos, dos doentes. Então são estes 14, né? Eu estou lendo como se tivesse ali milhares. Mas olha só, dentre eles, nós temos o santo de hoje. Gente, olha, presta atenção, hein? Eu falei de 14 santos, aqueles que foram os auxiliadores no tempo da peste. Os auxiliadores. Dentre eles tem este, que eu estou assim, curiosíssimo para saber qual é. Só que eu já dei essa primeira dica antes para você, dos 14 santos. Falei agora quais são eles. Ele está dentro deste. Agora eu vou dar uma dica que vai jogar por terra toda essa nossa ideia teológica, porque a gente já vai saber que santo é. Sabe qual é a dica? Olha só, ele ajudava as pessoas a atravessar, é isso mesmo, diretor? Um rio que era muito perigoso. Não ele, o santo, que era perigoso, o rio que era perigoso. Então, que santo será esse? Então, para complicar mais ainda a sua vida, eu vou dizer o seguinte: ele colocava as pessoas nos ombros e atravessava essas pessoas no rio. Que santo que é esse? Vamos abrir mais um quadrinho para dificultar ainda mais a sua vida. Vamos lá? Que santo é esse? 0800, olha só, agora sim, olha só. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Esses dois telefones estão aqui abertos para que você pegue já o seu telefone, ligue para cá. Ligação é gratuita, você sabe disso, a primeira ligação é gratuita. Então a gente espera a sua ligação justamente para que você concorra a esse terço que pode se tornar também uma pulseira e também essa velhinha surpresa que a gente está mostrando para você aí, olha. E também, claro, já que o santo é surpresa, você também vai saber que santo é este que está nessa velhinha. Será que é o mesmo santo de hoje? Será? É uma possibilidade. Então, para você saber, você vai ter que ligar para cá e concorrer, obviamente, quem sabe. Você não fique aí sendo o nosso privilegiado desta quarta-feira. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Eu gostaria muito que você também participasse pelo Facebook, se você não tem como fazer essa ligação, tá bom? No Facebook a gente também aqui coloca as intenções e reza junto com você, tá bom? facebook.com/Rede Século 21 e a gente fica aguardando a sua participação, tá bom? Fé. Você é uma pessoa de fé? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Jovem? Uma adolescente? Uma criança de fé? Tem fé? Se alguém perguntar a você aí no meio da rua, ou se alguém pergunta a você na comunidade, você tem fé? O que você responderia? Normalmente as pessoas, pelo menos a maioria, diz, sim, eu tenho fé. Como que você sabe disso? Como é que você propaga, fala dessa fé? Como é que você interage com as pessoas dentro dessa temática? Se alguém pergunta para você sobre isso, você tem como responder? Se alguém, por exemplo, que não participa de comunidade, não participa de igreja, vamos dizer assim, é uma pessoa que não tem uma preocupação com essa questão da espiritualidade. E ela chega até você e diz, olha, como é que eu posso mostrar a minha fé? Ou, aliás, como é que você mostra a sua fé? Como que eu vejo através de você que você é uma pessoa de fé? E aí, qual seria a sua resposta? Tem aí um jeito de falar sobre isso? De mostrar que é um homem, uma mulher de fé? Consegue, de fato, perceber isso na sua vida comum? Quando você está aí trabalhando, no seu trabalho, quando você está com a sua família, como é que funciona isso na sua vida? Jesus era um homem de fé. Era um homem de fé. E você pode até se perguntar assim, mas Jesus era Deus, né? Então, automaticamente, ele tinha que ter fé. Você tem razão, você pensa assim. Mas quando Jesus estava no nosso meio, quando ele ensinava, quando ele conversava com seus apóstolos, quando ele curava, o que é que Jesus dizia às pessoas? Principalmente aquelas que ele curou. Pensou? Ele dizia assim, a tua fé te salvou. Às vezes ele dizia assim, pela tua fé, você foi salvo. Pela tua fé, você recebeu a cura. E aí a gente começa a se perguntar sobre essas coisas
dizendo assim, puxa vida, será que Jesus, esse homem de fé, mesmo sendo Deus, não precisava de nada disso, de demonstrar a fé que tinha? Mas muitas vezes Jesus era encontrado pelas outras pessoas, principalmente aqueles que queriam algum tipo de cura. Jesus era encontrado num lugar deserto, num lugar separado, em silêncio, fazendo o quê? Rezando. E colocando a sua vida e a vida daquelas pessoas que estavam ao redor dele naquele momento de oração. Jesus sabia que precisava demonstrar essa sua fé, não para que as pessoas vissem. Tanto que Jesus, em alguns momentos, ele dizia assim, olha, você quer rezar? Você quer fazer o jejum? Se você quer fazer o jejum, não mostra para ninguém que está fazendo o jejum, porque é o coração que tem que demonstrar isso. Você quer demonstrar para as pessoas que você é uma pessoa de oração? Entra para o quarto e reza, que ninguém te veja rezando. Para demonstrar que a oração é algo muito pessoal. E aí a gente começa a se perguntar sobre essas coisas, não é? Jesus era um homem de fé e as pessoas o viam rezando. E chegou um determinado momento que as pessoas diziam assim, Jesus nos ensina que oração é essa, porque a gente quer ter fé como o Senhor tem. Jesus ensinava uma oração mais simples, que é essa oração do Pai Nosso que você e eu conhecemos. É a palavra de Jesus que vem nos ensinar a viver a fé. Nós vamos assistir agora um evangelho, uma dramaturgia do evangelho. E enquanto você está vendo essa dramaturgia do evangelho, pensa um pouco nisso, sobre a sua fé, sobre aquilo que mais provoca o teu coração a falar da sua própria fé. Acompanhe comigo. Que bom que vocês vieram, meus irmãos. Eu tenho uma última revelação a fazer a vocês, da qual dependerá o futuro da minha igreja. Fala, Senhor. Vossos servos estão escutando. Quais são suas ordens, Senhor? Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes milagres acompanharão todos os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Mas esperem até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Não queiram sair e pregar antes disso acontecer. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Eu fico pensando quando a gente tem essa referência do Evangelho como este envio que Jesus faz, não é? Jesus diz aos seus discípulos, ide pelo mundo e evangelizai, né? A sua Bíblia, por exemplo, pode ter uma outra versão, mas as palavras são mais ou menos essas. Ide pelo mundo pregar o Evangelho, ide pelo mundo evangelizar e assim por diante. O importante de tudo isso é a gente saber que Jesus não está falando só para os seus discípulos, né? Para aqueles 12 ou para os 11, tanto para Maria, para todos aqueles que estavam ali naquele momento, né? Não só os discípulos, não só os apóstolos, mas Jesus falava para cada um deles de maneira muitíssimo especial. Mas sabe uma coisa importante de tudo isso? É que a gente precisa também atualizar isto. Porque esse trecho do Evangelho, ele fala de fato, olha, nós somos agora convidados a levar até as outras pessoas a fé que nós recebemos de Jesus. E aí a gente fica naquela dúvida assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que sair pela rua fora rezando o terço? Eu tenho que sair pela rua fora pregando em praças públicas, etc., para mostrar que eu estou rezando? Não. Claro que se você sair fazendo a sua caminhada, rezando o seu texto, você não está fazendo não tem nenhum problema sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa entender que no nosso cotidiano, entenda bem isso. Você que é dona de casa, você que está fazendo o seu trabalho dentro de casa, você que está trabalhando como secretário, secretária, onde quer que você esteja, você pode ser essa palavra de Jesus, levar a palavra de Jesus nesses lugares, mas com o seu testemunho, com o seu jeito de ser. Não fique querendo fazer coisas grandiosíssimas, né, para mostrar que tem fé, de jeito nenhum. Nas coisas menores a gente demonstra se é uma pessoa, se é um homem ou se é uma mulher de fé. Nas coisas pequenas. Vou dar um exemplo bem simples para você. Por exemplo, outro dia nós recebemos lá na minha casa visita e fizemos um almoço muito interessante, muito gostoso. Almoçamos e quem ficou para lavar a louça? Eu lavo louça também, de vez em quando a gente ajuda. Quando eu cheguei na pia, eu vi assim, gente, só tem arroz, algumas coisas, por que tanta panela, meu Deus? De onde surgiram essas panelas? De onde surgiram esses pratos? De onde surgiu tudo isso? Era uma multidão de coisas. Parei, refleti e disse, eu tenho que demonstrar a minha paciência, não sai em menos de 1 hora daqui. Porque eu todo feliz, não, deixa que eu lavo a louça, imagina. Dancei, porque era muita coisa. Mas eu pensei assim, agora eu posso demonstrar que eu sou um homem paciente. Mais ou menos. Mas o que aconteceu? Lavei toda a louça. Pode ir lá perguntar. Lavei toda a louça. Nessas horas você demonstra que você é uma pessoa de fé. Porque o que você exercita ali? A paciência, perseverança, não é? E aí você executa aquilo que é o mais importante, o testemunho. Então, não fique querendo fazer grandes obras para que as pessoas vejam. Ninguém foi lá naquela cozinha minúscula saber se eu estava lavando ou não, bem ou não. Mas eu lavei. Entendam. Então, se você está lavando a sua louça, se você está fazendo o seu almoço, se você está varrendo a rua, não importa. É o seu testemunho que diz isso que o Evangelho disse. Ide pelo mundo e falai do Evangelho. Tá bom? Claro isso? Se isso está claro, é claro, a gente convida para a gente pensar bastante sobre isso. Pense bastante sobre isso. Nós somos evangelizadores do nosso jeito, onde quer que a gente esteja. E aí a gente começa, de fato, a perceber, não, peraí, não é só dentro da igreja que eu vou demonstrar a minha fé. Não é só dentro da igreja, na Santa Missa, nas reuniões, como um grande evangelizador que eu estou demonstrando a minha fé. Nada disso. Você também, obviamente, também, mas não só. Não só. Não queira ser um grande intelectual para falar da palavra de Deus. Quanto mais você estuda, se você não tiver cuidado, você não vive aquilo que você estuda. Então, toma cuidado com isso. A gente precisa ter a clareza do que a palavra quer de cada um de nós. Ok? Assim como, por exemplo, o santo de hoje teve, não é? Que nós já demonstramos aqui os nossos 14 santos auxiliares. E nós já abrimos 2 quadrinhos e eu já dei 2 dicas essenciais. É só você olhar o quadrinho que está aí, ó, né? Tá vendo? É só você olhar e você já vai ver que santo é esse. Nós temos aqui algumas participações. O santo é tão fácil, que até eu descobri,
mas tem poucas participações. Olha, a Maria Senira Marques de Oliveira Baraldi, de Taquaritinga, no interior de São Paulo. Lá de Cedro de São João, em Sergipe, Fernando de Carvalho Ramos. Ivani Luiz Nascimento de Freitas, de Campinas, aqui no interior de São Paulo. De Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, a Helena Trindade Pereira, isso mesmo. A Mirtes Lages Fortes Melo Magalhães, de Teresina, Piauí, de fato também faz a sua participação. Poucas participações do Santos, eu gostaria demais que você participasse um pouco mais. Quero só lembrar, olha, então ele é um desses um dos 14 santos auxiliares, e também ele é aquele que botava a pessoa no ombro, atravessava o rio, que o rio era muito perigoso. Que santo é esse? Tá bom? Eu tenho uma outra dica também, mas eu vou dar no próximo bloco. Porque nesse próximo bloco, com essa outra dica, aí não tem condição. Eu tenho certeza que você vai acertar e vai ligar para a gente aqui, dizendo que santo é esse. Então, qual é o telefone? Ligação gratuita, 0800 777 0021, ou então pelo telefone 019 3871 9620. O intervalo é rapidíssimo, a gente se encontra até daqui a pouco.